paz, sejam bem-vindos a mais um trabalho, a mais um vídeo. Deus abençoe grandemente você que abriu esse vídeo. Como sempre eu digo, eu trabalho para o Senhor, sou a pastora Ivone e tem bênção para você. Eu sou portadora das bênçãos de Deus para você, onde você estiver agora, no seu local de trabalho. Deus tem bênção para você. E hoje está na Bíblia, fala do olhar de Deus. Que o olhar de Deus, graças a Deus, não é igual ao olhar do homem. Então eu quero compartilhar com vocês o que está em Lucas, no capítulo 19, do 1 ao 6 versículos do capítulo 19 de Lucas, que fala exatamente como o Senhor olhou para Zaqueu. Vamos ler? Que diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro. Aliás, deixa eu ler direito. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, assim está escrito aqui na minha Bíblia, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus, é aqui que vai estar a nossa reflexão. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. E o recebeu. Zaqueu desce depressa e o recebeu com alegria. Não, eu pulei, né? Desculpa, vou voltar. Versículo 5, vou voltar ao versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Que assim seja você também. Eu quero que você creia, entenda que é para você que Jesus está falando. Ele falou para Zaqueu, está falando para você: preciso ficar na tua casa. Você deixa Jesus ficar na sua casa hoje, agora, no momento que você abriu esse vídeo? Escute ele falando: preciso ficar na sua casa. E você sabe que em ele ficando na sua casa, ele vai olhar tudo ao redor. E o que precisar ser corrigido, ele vai corrigir. Ele vai nem precisar falar, porque aqui em Zaqueu ele não falou nada. Só a presença dele ali na casa de Zaqueu. Zaqueu entendeu bem o que estava errado, o que estava certo. Aliás, o que estava errado, né? E consertou. Então, seja assim na sua casa. O mesmo amor com que Deus olhou para Zaqueu está olhando para você agora. Eu oro por você. Grande Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muito amor no meu coração, com muita alegria que eu faço mais esse trabalho. E esse trabalho não é outro senão abençoar. Então eu abençoo todos quantos abrirão este vídeo, que eles sejam agraciados pela presença do Senhor, tratando-os, corrigindo para a honra e glória do teu nome. Amém. Então vamos lá, eu quero falar, meditando nessa palavra aqui, do ponto de vista de Deus, que não é igual ao nosso. Aqui a gente vê que no versículo 5 fala o olhar de Deus, porque a gente já conhece a história de Zaqueu, era pequeno, era baixinho, e a multidão, já andou no meio de multidão. E ele, quando viu a multidão, ele sabia que não ia conseguir ver Jesus e correu, subiu numa árvore, ficou num lugar, ficou bem desconfortável,
mas ele tinha algo no coração, queria ver Jesus. Tudo bem, aí tudo bem. Mas eu quero falar para você não do olhar de Zaqueu para Jesus, mas eu quero falar do olhar de Jesus para Zaqueu. O ponto de vista de Deus, o olhar de Deus é um olhar que expressa amor. E eu gosto muito de falar do amor de Deus e todas as passagens na Bíblia falam do amor de Deus. O amor dele em perdoar, em aceitar, em corrigir. E o olhar de Deus aqui alcançou Zaqueu. O olhar de Deus alcançou Zaqueu. Agora você vê, preste atenção, o olhar de Deus é bem claro que é diferente do olhar do homem. O homem olha condenando, o olhar de muitas pessoas, assim, no olhar já expressa ódio, expressa inveja, expressa uma mágoa, expressa um rancor, mata, condena, o olhar do homem. Mas o olhar de Deus expressa amor. O olhar de Deus, ele já olha já perdoando. É igual a gente lembra, foi o olhar de Deus, você vê, olha a diferença, o olhar de Deus para aquela mulher, que eu uso muito aquela mulher nas minhas mensagens, aquela mulher que foi pega no ato, né, adulterando. Olha o olhar do homem, pegou aquela mulher já para condenar, para matar. Porque, como eu falei, o olhar do homem condena, mata, quando ela foi pega em adultério. Mas o olhar de Deus, irmão, não é igual ao olhar do homem. Quando ele olhou para aquela mulher, a gente já conhece a história, e corrigiu o erro e perdoou. Ela foi apanhada, né, pecando, e Deus perdoou. O olhar de Deus não é igual ao olhar. Eu quero bater muito nessa tecla, nessa verdade. O olhar de Deus não é igual ao olhar do homem. Mas o olhar de Deus, ele tem amor, tem compaixão. E se fosse pelo olhar do homem, eles não perdoariam aquela mulher. Quando Deus olhou para aquela mulher, ele já perdoou. Mas o olhar de Deus não é igual ao olhar do homem. Caso contrário, ele não perdoaria Zaqueu e não ficaria em sua casa e não perdoaria também aquela mulher. Vocês não observam que no versículo 7 aqui do texto que nós lemos, versículo 7, a gente vê o olhar do homem aqui nesse versículo 7. Todos que viram o quê? Viram Jesus, né? Que a multidão continuou acompanhando Zaqueu. Viram Jesus entrar na casa de Zaqueu. Então, o versículo 7 está bem expresso aqui, bem visível. Basta, a gente pensar, a gente tem que ler a palavra de Deus pensando. Aqui o versículo 7 fala: todos que viram isto murmuravam. O que eles diziam? Que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Então, pelo olhar do homem, Zaqueu estava perdido, já não tinha mais jeito para ele, já estava condenado. Mas aqui a gente vê no versículo 7 o retrato do olhar do homem. O retrato do olhar do homem que condena. A gente observa aqui, Zaqueu, ele estava num lugar desconfortável, que Zaqueu, pelo o modo que ele vivia, né, que ele cobrava imposto, ele tinha uma casa confortável. Ele largou o conforto da sua casa, correu, ficou desconfortável em cima de uma árvore para ver Jesus. Um desconforto lá em cima daquela árvore, mas ele queria ver Jesus. Era a única oportunidade que ele tinha de ver Jesus. E ali no desconforto, né, para melhor visão, por que ele subiu? Mesmo desconfortável,
como eu disse, saiu do conforto da sua casa, desconfortável ali em cima daquela árvore. Ele queria ver Jesus de perto. E quem vê Jesus de perto não larga mais Jesus. Quem vê Jesus de perto, hoje a gente vê Jesus de perto através da palavra. Eu estou vendo aqui, eu estou no gabinete aqui desde cedo e sentindo a presença de Deus aqui. Então eu aqui estou vendo Jesus de perto, bem perto de mim, me ensinando, me instruindo a fazer com excelência a obra dele. Então o olhar de Deus expressa amor. O olhar de Deus essa expressão de amor, quando ele olha para o homem, ele já olha, ele não fica procurando defeito. Às vezes as pessoas, às vezes não sempre, geralmente as pessoas olham, um olha para o outro já procurando defeito. E se for irmão então, e já fica procurando defeito no que fala, no como faz, só olha defeito, para depois falar, fez isso, fez aquilo. Mas Deus não. Deus, quando ele olha, claro que ele vê defeito, mas ele corrige o defeito, ele corrige o erro. E a gente observa aqui que Zaqueu, claro, né, na visão de Deus, Zaqueu queria enxergar melhor a Deus, ele foi perdoado. Aí aqui eu estava pesquisando, no período que eu estava aqui no gabinete, pesquisando muitas vezes que Jesus olhou ao redor, Jesus olhou, e Jesus está sempre olhando, está olhando para você, está olhando para mim, e vai continuar olhando, graças a Deus por isso. Aí a gente lembra do olhar de Jesus para Davi. Como eu disse, o olhar de Deus expressa amor. E o olhar de Deus para Davi, o que Davi fez? Premeditou. Deus estava vendo tudo. E ele vê tudo. Aqui eu digo no caso, vendo que foi um relato que já aconteceu. E Deus, ele viu que Davi premeditou a morte de Urias para ficar com Betseba. Deus viu Davi olhando de má fé. Então mas Deus olhou para Davi, viu a ação de má fé que ele estava lá premeditando, mas ele perdoou Davi. E quantas vezes também, lá no teu escondidinho, você age de má fé. Mas não é para você seguir assim agindo de má fé. Davi fez, foi repreendido, foi perdoado. Porque se fosse o olhar do homem, não tinha perdão para Davi, que foi grave o erro dele. Mas no olhar de Deus há perdão. E Deus aqui, eu registrei aqui, perdoou a Davi, quando ele premeditou de má fé a morte de Urias para ficar com Betseba, sua mulher. O olhar de Deus para Pedro, que negou ele 3 vezes, do olhar de Deus, Pedro entendia. Porque o olhar de Deus, vendo Pedro, né, negando 3 vezes, perdoou. O olhar de Deus é bem diferente do olhar do homem. Deus olha com amor. Olhar assim, né, com tanto amor, a gente não existe. Aliás, no mundo não existe um olhar assim. Olhar para mim com tanto amor. Está olhando para você com tanto amor. Ele está olhando para você com muito amor agora. E só Deus tem esse olhar, essa riqueza no olhar. Só o olhar de Deus não tem esse amor para mim e para você. Ele me olhou com amor quando eu estava lá no mundo, sozinha, perdida, achando que Deus lá no céu e quem quisesse aqui na terra que se desse seu jeito. Ele olhou para mim, me salvou, olhou para você também, não sei o que você fazia. Você agia de má fé, sei lá o que você fazia, mas Deus era conhecedor de tudo, mas Ele olhou para você com amor e te perdoou e te trouxe para Ele. Então, louvado seja Deus, irmão, que até hoje a gente pode contar com o amor de Deus, saber que o amor de Deus é verdadeiro, né? É um amor que tem compaixão, é um amor acolhedor.
E aí eu digo, né? Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, eu não estaria aqui, nem você estaria aí. Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, você não estaria aí. E nem eu estaria aqui. Ainda mais num gabinete pastoral. Ih, não estaria aqui mesmo. Porque Jesus, como eu falei, ele não fica olhando para encontrar defeitos. Ele olha já, ele vê o defeito, mas ele olha já na intenção já, né, de perdoar. Ele olha para mim, para você e vê defeito e ele perdoa. Perdoa nossos defeitos. O olhar de Deus não é olhar de acusação. O olhar de Deus, esse olhar de amor de Deus é um olhar de misericórdia. Como ele teve misericórdia de mim e como ele teve e tem, né, misericórdia de você. Porque o olhar dele, eu estava aqui pesquisando, o olhar dele é um olhar acolhedor. Você está aí na sua casa, não sei onde você está, se você não tem uma Bíblia em mão, mas eu deixo para você meditar, que não dá para me ler aqui tudo, Lucas 22, no versículo 61, 62, você já só em lembrar desse versículo, tu sabe de quem eu estou falando de Pedro. Pedro conhecia muito bem o olhar de Deus, o olhar do Senhor. Está registrado em Lucas 22, no versículo 61 e 62. O olhar de Deus aqui é um olhar de misericórdia. Olhou para Pedro com misericórdia. Ele olhou aqui também, o olhar de Jesus acolhedor. Quando Jesus estava certa vez numa sinagoga, o que eu leio agora, você depois medita em Marcos 3, do 31 até o 35, dá para você buscar o que eu estou falando, esse olhar de Jesus acolhedor. Então ele olhou para os que estavam ali assentados, que perguntaram: quem é a tua família? Jesus, tua família está lá fora. E ele olhou ao redor. Eu falei, ele está na tua casa, está olhando ao redor da tua casa. E você sabe muito bem o que está errado, ele não vai apontar para você, você vai entender que está errado. O que está errado dentro da tua casa, igual o que tinha de errado na casa de Zaqueu. Jesus não precisa falar: Zaqueu, tu sabe que tu está errado. Zaqueu, tu sabe que isso aí não é certo. Zaqueu, olha aquilo ali. Zaqueu, ele não falou nada, porque a presença dele ali era uma presença do santo dos santos, era uma presença de um homem que não admite, eu falei, ele olha com amor, com misericórdia, o olhar dele é acolhedor, ele corrige o erro, mas ele não admite a pessoa continuar no erro. Aí já é decisão sua continuar no erro. Eu me desculpe, mas é ignorância tua continuar no erro. Se ele está mostrando, ele está na tua casa mostrando: olha, isso está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Muda aquilo ali, isso aqui não está bom para minha visão aqui, não está bem. Ele está falando para você está entendendo muito bem que ele está falando. Você aliás, está entendendo isso com a presença dele agora na tua casa, como estava na casa de Zaqueu, como está aqui no meu gabinete. Então o olhar dele é acolhedor. Então ele estava na sinagoga e perguntaram assim: quem é sua mãe, seu pai, sua família? Ele olhou ao redor. Eu estou falando o olhar de Jesus ao redor. E ele olhou ao redor para que estavam assentados. Ele olhou ao redor para quem estava sentado ao seu redor. E disse: aqui estão quem faz a vontade de Deus. Eis minha mãe e meus irmãos. Então perguntaram: quem é a sua família? Ele falou: aqui estão os que fazem a vontade de Deus. Esses são meus irmãos, é minha mãe. Olha, é um acolhimento, ele acolhe a gente. Quando ele vê que você está fazendo a vontade de Deus, ó, que bênção. Então receba a bênção aí, você está fazendo a vontade de Deus, ele nos acolhe como irmãos, ele acolhe como mãe. Jesus é maravilhoso. E hoje, até hoje, né, o olhar de Deus, ele está agindo e ele busca corações
o olhar dele também, ele busca, ele sabe onde está o coração com fé, ele busca os corações com fé. Aí onde a gente encontra isso? Lá em Marcos 5. Eu sempre uso também esse texto, né? Essa referência aqui, que quando ele estava lá caminhando, né? Que Jesus andava no meio da multidão, Jesus sai. Eu não lembro de nenhuma passagem que Jesus estava na sua área de conforto. Pelo contrário, ele nem tinha área de conforto, ele não sabia. Onde você mora? Não tem onde morar. Nunca vimos aqui registrado Jesus. Essa aqui é minha sala, essa aqui é minha casa é assim, foi uma luta para construir. Não, Jesus não tinha nem casa, ele falou, não tem aonde reclinar a cabeça. Mas ele saía da área de conforto dele para caminhar no meio da multidão. Aí eu não sei, né, quanto tempo aqui, Marcos 5, né, quanto tempo Jesus caminhava, de onde para onde ele caminhava. Eu acredito que cada lugar que ele ia passando, irmão, a multidão ia aumentando, andar no meio da multidão, a multidão pedindo, chorando, clamando, criança chorando, e ele ali firme, sabendo muito bem o que ele tinha de fazer com aquele povo, quem ele ia abençoar, quem ia voltar para casa do mesmo jeito, sei lá, isso aí é mistério, né, de Deus. Então ele estava ali no meio da multidão e veio aquela mulher, né, que eu sempre falo dela nos vídeos, que tinha um fluxo de sangue, uma mulher muito sofrida, uma mulher que já não tinha, eu acho que não tinha mais esperança de nada da vida, o dinheiro não tinha mais para gastar com o médico. Não tinha mais jeito nenhum. Ela, aos olhos dela, não tinha mais jeito para ela. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi. Então, veja bem, ela foi, a gente já conhece a história, ela foi e tocou em Jesus. Aí, o olhar dele, ele buscou o coração com fé daquela mulher. Olhando, depois você lê Marcos 5, acho que começa do versículo 24, não sei, não lembro agora. Olhando ao redor, para ver quem o tinha tocado. Do olhar de Jesus ninguém escapa. Não escapa quem está agindo de má fé, não escapa quem está com o coração cheio de fé, não escapa quem está ao redor dele. O olhar, ninguém escapa desse olhar do Senhor. Mas é um olhar acolhedor, é um olhar de misericórdia, é um olhar de compaixão, é um olhar de amor, é um olhar de perdão, é um olhar de salvação. Aquele povo ali de Zaqueu, daquela redondeza ali que conhecia Zaqueu, não olhava Zaqueu com bons olhos. Aí, esse aqui não é proxicheiro, isso aí não dou nada para ele. Estou lembrando agora da mensagem do pastor que pregou lá no aniversário do Silvio. O pastor Boaventura foi muito feliz na mensagem, como quando Davi acolheu também uns homens que estavam todos desgostosos da vida, tudo fora da lei, tudo sem esperança de vida, mas o olhar de Davi foi um olhar ali acolhedor também. Claro que foi usado por Deus e acolheu aqueles homens, e dali saiu homens, né, de guerra, saiu ali uma equipe, um grupo ali que ajudou muito Davi, que estava do lado de Davi. Davi também acolheu pelo poder de Deus, eu acredito sendo usado por Deus, acolheu. Não foi Davi sozinho, que sozinho, sem mim, então ele diz que a gente não faz nada. Não foi Davi, mas foi a ação de Deus ali em Davi, porque Deus olhava com compaixão aqueles homens, tanto que estava registro lá, homem angustiado, homens sem esperança, homem de tudo quanto é tipo, tudo para baixo, tudo lá no fundo do poço, tudo assim no calabouço, né? Tudo muito sofrido, todos sofridos, mas ali se formou um exército de coragem, formaram homens, saiu homens valentes ali, como foi a mensagem do pastor José Boaventura, e que Deus usou, até ele usou, que Deus, ele sabia dos nossos erros, do nosso defeito, e daquele grupo, que até hoje esse grupo até hoje tem esse povo angustiado, povo sofrido, como Zaqueu, que o povo olha
com desdém, que o povo olha sem, assim, já condenando, já isso aí não tem jeito, isso aí não vale nada, isso aí não vai dar para nada. É assim que o povo olha já julgando. Mas Deus não, como pegou aquele grupo que estava lá com Davi, deu jeito na vida de todo mundo, deu jeito na minha vida, deu jeito na tua vida e vai dar jeito na vida de todo mundo, que o olhar de Deus e continua sendo o mesmo. Um olhar acolhedor, um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar que ele, no olhar dele ele sabe quem está com fé, quem está com má fé, ele sabe tudo. E dependendo da situação, ele vem e ajuda, como ajudou aquela mulher, que pelo olhar do homem já estava condenada, pelo olhar do homem, Pedro não tinha mais jeito, pelo olhar do homem, Davi já tinha morrido. Mas não foi o olhar do homem, foi o olhar de Deus. E esse olhar de Deus, esse ponto de vista de Deus, Deus tem um ponto de vista dele. O ponto de vista foi no coração de Zaqueu. O ponto de vista foi no coração de Davi. O ponto de vista de Deus foi no teu coração, foi no meu coração. O ponto de vista aqui de Deus, bem diferente do ponto de vista dos homens. E salvou Zaqueu. E Zaqueu, sem Deus falar nada, sem o Senhor falar nada, falou: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres que ele tinha pego, né, tudo ilícito, vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus falou: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Deus continua buscando até hoje com o olhar dele. E se na tua casa tem algum perdido, se na tua casa tem alguém assim, agindo de má fé, se você no teu trabalho tem alguém agindo de má fé com você, está com uma tremenda inveja de você, não se preocupe, Deus te acolhe, Deus te guarda, Deus te protege. Segue nessa tua força. Procura estar sempre olhando para Jesus, procura estar sempre perto do Senhor. Como hoje, perto do Senhor, você não vai subir em área, você não vai sair daqui, sei lá, e ir para uma igreja ali que Deus... Não precisa não. A palavra, o jejum, a oração, aí você chega bem perto de Deus. E é muito bom estar perto de Deus. Nós vamos agora, mês de março está lotado de trabalho. Mês de março, na Igreja do Evangelho Quadrangular, da qual eu sou pastora, está cheio de projetos grandiosos. E um dos projetos agora que eu passo para você, e você pode entrar nesse projeto, é o projeto de 21 dias de jejum e oração. Aí você pensa, mas 21 dias de jejum, como eu posso fazer isso? Você que trabalha, você não pode, dependendo até do teu trabalho, às vezes é muito esforço para você chegar até o teu local de trabalho, ou o teu trabalho requer muito esforço físico teu, e Deus não quer sacrifício de tolo. Então, o que Deus abre aí? Uma porta, uma oportunidade. Você pode jejuar. Porque jejum, o que é o jejum? Jejum é um sacrifício. Quem faz jejum total, eu vou fazer total, eu vou acordar, não vou comer nada até tal hora. É um sacrifício, né? Porque tem hora que a fome vai bater, mas você vai segurar firme e você vai cumprir o teu horário. Porque presta atenção, você está fazendo assim uma aliança com Deus. E você não pode quebrar a aliança, não pode tratar Deus no que você determinar. Falar uma coisa para Deus, não aguentei não vou, não faça isso. Pensa bem, quanto tempo você gasta e pode ficar jejuando sem comer nada, total. Aí você vê, pensa bem se vai dar, aí você faz. Porque o tempo não é eu que determino, nem ninguém determina. É dentro do teu limite, da tua capacidade, mas que você faça, que Deus veja amor no seu coração. E se você, não, eu vou fazer um sacrifício, eu vou tirar da minha alimentação o que eu gosto mais. Aí eu escuto pessoas falar que vai fazer um sacrifício, vai ficar 21 dias sem beber refrigerante, sem comer pão. Eu escutei hoje, que eu preguei hoje pela manhã aqui, eu escutei pessoas falando, vou tirar o pão,
A outra, vou fazer um sacrifício, vou tirar o café, porque eu não fico sem meu cafezinho de manhã. O jejum é um sacrifício. Mas é um sacrifício, não é sacrifício de tolo, é um sacrifício agradável ao Senhor. Por isso, pensa bem para você executar o teu sacrifício. Sacrifício de arroz, não sei comer sem arroz, sacrifício de pão, de refrigerante, sacrifício de doce, sacrifício de nem sei mais o que. É deixar de comer alguma coisa que você gosta muito, mas você vai fazer um sacrifício, vai ficar 21 dias sem comer isso. Então, e você vai fazer teus pedidos. Nós temos muito pedido, pedido de saúde, para Deus sarar essa terra, para Deus queimar esse vírus, acabar de vez com esse vírus, para Deus ajudar os governantes, meio perdidos estão, uns querem, têm propósito no coração de trabalhar bem, muitas vezes são impedidos, muitas vezes eles querem, mas não dá, vamos trabalhar direitinho, chega aqui a porta está fechada, e só Deus sabe. Então vamos orar, pedir a Deus pelo Rio de Janeiro, pela sua igreja, pelo seu pastor, pelos seus irmãos, pela membresia da sua igreja. Olha, irmão, tem uma lista, coloca uma lista lá que você vai pedir pelo pastor, pelo teu superintendente. Meu superintendente é o pastor Silvio Fernandes. O meu pastor do Rio de Janeiro é o pastor Vander. Eu tenho o pastor Mário de Oliveira, que é o presidente nacional. Tem muitos que vai estar incluído na minha lista também, porque eu quero o bem-estar da minha igreja. Você quer o bem-estar da tua igreja, você quer o bem-estar da tua família, você quer o teu bem-estar. Você quer ter alívio dando sofrimento. Tem muitas pessoas que têm um sofrimento muito grande de tanto remédio que toma. E você quer um alívio disso. E se Deus curando, você fica aliviada de tanto remédio. Eu não estou falando para você largar de tomar um remédio, não. Eu estou falando da cura, Jesus cura. Então, escreva, faça uma lista dos teus propósitos. E cada vez que você orar, né, porque é jejuando e orando. Não é largar de comer o pão e largar para lá. Bom, completei 21 dias sem comer pão. Não é assim. É cada dia você orando. Senhor, hoje eu não comi pão. Aí no outro, Senhor, hoje também, o segundo dia não comi pão. Terceiro dia não comi pão. E nisso você vai orando, vai pedindo, entregando para Deus as necessidades dos seus filhos, da sua casa, lá no local de trabalho, da sua faculdade, de onde você quer chegar. E Deus vai ajudar. E eu creio nisso. Então é um projeto que eu passo para vocês, é muito bom, é uma porta, irmão, que Deus abriu. 21 dias de jejum e oração para o sucesso da sua vida e da minha vida. Então faça isso e nesses 21 dias você chega perto de Deus, você vai sentir a presença de Deus. Você já sentiu a presença de Deus bem assim? Eu digo visível espiritualmente, eu senti hoje aqui pela manhã. Aí às vezes eu choro. Eu tenho um sobrinho que ele... Desculpa, irmã, eu tô sem água aqui. Eu tenho um sobrinho que ele faz um louvor. E é difícil ele ministrar um louvor sem chorar. Por que ele chora? E é feio chorar, né? Quem você diz que chorando é bonito? É feio ele chorando. Mas ele chora. Por que ele chora? Ele sente a presença de Deus. Tem uns que falam, me arrepiei, senti a presença de Deus. Eu não vou aqui dizer se é ou se não é. Se falou que sentiu, eu creio que sentiu. Sabe por que sentiu? Que é verdade que Deus existe. Então eu senti a presença de Deus. Eu, na minha casa, quando eu estou louvando, eu sinto a presença de Deus. Quando eu estou lá ligada, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto Deus perto. Eu sinto o amor de Deus. Eu sinto o cuidado que Deus tem por mim. Então isso, eu e você temos essa oportunidade. Então imagina quando Zaqueu estava em cima daquela árvore, desconfortável, que Jesus ia passando. Ele pensou que ia acabar a história ali, Jesus, já vi Jesus, e ele é alto, e Jesus é assim, e Jesus tem uns cabelos bonitos, olha a roupa de Jesus, ele olhar assim, né? Mas nem deu tempo, irmão, ele nem deu tempo, porque foi exatamente no ponto de vista, né, do Senhor, quando ele parou, ele olhou para cima. Desce aqui, eu já te vi aí. Imagina, eu penso, irmão, eu faço até um clipe na minha cabeça, a sensação que Zaqueu sentiu.
O que Zaqueu sentiu? Ele, tô ferrado. Meu Deus, ele vai me condenar. Meu Deus, e agora? Eu faço tanta coisa errada na minha vida. E ele diz que vai na minha casa. Ninguém entra na minha casa, ninguém nem olha nem para mim, ninguém nem me cumprimenta, porque não gostam de mim pelos meus atos. Ele vai na minha casa. Talvez ele pensou isso tudo. Tô ferrado. Morri, mas não, viveu. E chegou lá, talvez ele ofereceu, né, alguma coisa para Jesus, Jesus sentadinho lá. Eu não li aqui, só li a fala do Senhor. Lá nós lemos aqui a fala de Zaqueu. Senhor, vou dar metade do que eu fiz de errado, vou restituir, vou consertar a minha vida. Aí a fala de Jesus, houve salvação a esta casa. Então há salvação para a tua casa, a salvação para teus defeitos, a salvação para você. E obedeça a Ele. Reconheça os erros, reconheça o pecado, reconheça quando você está agindo de má fé. Eu poderia até listar muitas coisas, né, aqui que eu sei que existe dentro da igreja. Má fé que existe às vezes nas pessoas que não colocam lá a quantia certinha do dízimo. É uma má fé quando pode colocar uma oferta para os missionários. Nós estamos falando muito de missão dos missionários que saem da sua área de conforto, igual o Zaqueu saiu, estão desconfortáveis, né, em algum lugar. E às vezes você, na hora de pega, às vezes o envelope passa, o irmão te mostra o envelope, você até finge que não vê, agindo de má fé. E quando bota, você pode até botar mais o valor, você não coloca. Então Deus sabe quando as pessoas estão agindo de má fé. E que Ele corrija todos que estão agindo de má fé. Até eu, se tem alguma coisa que eu estou fazendo de má fé, que Deus me corrija, porque eu quero mais a salvação para a minha vida, para a minha família. Então, irmão, eu vou encerrar aqui, senão a gente fica aqui com um vídeo interminável. Aí o que acontece? As pessoas ficam com preguiça, né? Esse vídeo é muito comprido. Mais comprida, grandiosa seja a bênção que Deus tem para você. Cumprido seja o amor de Deus interminável na sua vida. E que Deus abençoe. E lembre-se bem, o olhar de Jesus não é igual ao olhar do homem. Senão estaríamos mortos. O olhar de Deus é um olhar com compaixão, um olhar de amor, um olhar acolhedor. É um olhar de misericórdia, é um olhar de um pai amigo, de um ajudador. Então, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão e irmã, que ficou até o fim, que abriu o vídeo sem preguiça, né? Sem desconforto, mas que você seja abençoado nesta hora. Que Deus abençoe sua casa, seu ministério, sua família, tudo que é teu por direito divino, tão quanto Zaqueu foi abençoado com toda a sua casa, com toda a sua vida, seja assim também na sua casa, porque Ele está aí na sua casa. E Ele falou, hoje eu vou passar o dia aí na tua casa, então aproveita e só pensa nos erros que Ele já expõe aí no pensamento os erros que Deus já te ajuda a perdoar, né? Quando Jesus perdoa, Ele apaga. Tem gente que perdoa, tá vendo que ela me fez, tá vendo que ele me fez? Jesus não faz assim não. Perdoou, apagou, Ele não lembra mais. Então que Deus te abençoe mais uma vez, um monte de beijo, Que Deus abençoe, amo vocês de montão. Que Deus guarde e proteja a sua casa agora e sempre. E aguardo a próxima oportunidade, se até lá Deus me der vida e saúde, estaremos no outro vídeo com Tá na Bíblia. O que tá na Bíblia eu vou saber na hora que Deus mandar. Beijão no coração de vocês.